Vamos analisar mesmo dentro desse texto mesmo, do texto da campanha, tá? Em Efésios 6:10. O tema que Glauber propôs para esse momento da campanha foi santidade. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para fazer tema junto com a santidade foi intensidade. Dentro dessa palavra que nós lemos, de Efésios, que é um texto bastante conhecido, para que nós possamos alcançar esse grau de santidade que o Senhor requer de nós, nós precisamos ser intensos. Intensos na entrega ao Senhor da nossa vida, intensos na busca ao Senhor, intensos na dedicação ao Senhor e pelas coisas do Senhor. E o Senhor nos ensina isso através dessa passagem. No versículo 11, cabe lembrar que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Ele escreveu essa carta inspirado pelo Espírito Santo de Deus para os irmãos da igreja que estava ali na cidade de Éfeso. E essa carta continua falando à igreja que está em Petrolina, a igreja que está nos mais diversos lugares onde os irmãos estão conectados, né? Nos mais diversos estados e até países. Essa carta continua falando à igreja do Senhor. E quando nós pensamos na questão da intensidade, olha, se a gente observar, mesmo que vocês peguem outras versões de Bíblia, que às vezes mudam uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo, fala no versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus. Ele poderia ter dito simplesmente da armadura, mas não, de toda a armadura, para que a gente lembre que a gente precisa realmente buscar cobrir todas as áreas da nossa vida, né? Para que não fiquem brechas, para que o inimigo não encontre em nós fragilidades que nós deixamos, né, disponíveis, e assim ele não consiga entrar por alguma brecha e minar a nossa fé. Quando eu meditava nessa passagem, me veio a lembrança um filme chamado Troia, né? E tem muito também aí na mitologia grega, a história. E tinha aquele guerreiro imbatível, né? E alguém descobriu, é tanto que virou um ditado popular, né? O calcanhar de Aquiles. As pessoas dizem, é meu calcanhar de Aquiles, para dizer que é uma fragilidade, que é o lado fraco que a pessoa tem. Porque aquele guerreiro, ele tinha todo um filme interessante. Embora não seja uma mensagem bíblica, mas dá para a gente associar muitas coisas, extrair muitas lições, né? Não é real, obviamente, é mitologia, mas aquele guerreiro, ele tinha todo aquele corpo protegido, mas no calcanhar dele estava a fragilidade. E alguém descobriu e conseguiu alvejá-lo, né, com a flecha no calcanhar. Por isso que o Senhor, ele nos manda ter toda a armadura. Nós não podemos cuidar de uma parte e esquecer da outra. No cuidar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e esquecer do capacete da salvação, ou esquecer de uma dessas outras partes da armadura. A palavra nos diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? No versículo 13, novamente se refere, portanto, tomai toda a armadura de Deus. No versículo 11, diz que é para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 13, diz para que nós possamos resistir no dia mal. Queridos, quantas e quantas pessoas que eram bênçãos na mão do Senhor, não era dizer que eram fingidos, não, eram bênçãos. Mas não tiveram o cuidado de manter ativo esse cuidado, de buscar estar revestido em todo o tempo de todas as partes da armadura. E hoje se encontram caídos, enlamaçados no mundo do pecado.
praticando coisas terríveis, porque muitas vezes cuidaram de uma parte e esqueceram da outra. E o Senhor nos alerta nessa tarde que nós precisamos sair desta campanha de oração com a prática de vida transformada. O irmão missionário Ed, que está lá no Senegal, eu ouvi a ministração que ele estava a fazer, acho que foi 1 hora e pouco atrás, e ele falou isso, que lá no Senegal, eles têm uma prática, os senegaleses, eles têm isso como um hábito de realmente adorar a Deus. Eu fiquei ali ouvindo aquela palavra e me sentindo envergonhada, né? Confrontada. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração mudanças que eu preciso fazer na minha prática de vida cristã, no meu cotidiano, né? E ele falava ali que os irmãos, eles vão para o culto, eles chegam mais cedo, eles realmente começam a orar e a clamar a Deus. É uma prática, a oração é prática. Já faz parte do dia a dia deles, é hábito, não precisa fazer esforço, já está entranhado neles, né? Irmãos assim dificilmente cairão. Louvado seja Deus, que o Senhor os sustente e nos sustente. Que o Senhor nos ajude a realmente buscar nos revestir de toda a armadura de Deus, não apenas de uma parte da armadura, para que não fique nenhum lado frágil, exposto para o inimigo alvejar. E no versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, né? Novamente entra o tudo, toda a armadura novamente. No versículo 16, diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, queridos, os dardos inflamados do maligno. Não são apenas alguns dardos do inimigo, inflamados do inimigo, que nós podemos apagar. Interessante o termo apagar aqui, né? Não diz combater apenas. Por quê? Porque o que é inflamado, né, provoca incêndio, né? Pode provocar incêndio. Tem aqueles veículos que carregam substâncias que, em caso de explosão, de colisão, poderá provocar incêndios, e já vem aqueles alertas, né? Inflamável, cuidado, mantenha a distância, alertando que ali tem um produto inflamável, que se houver um problema, o estrago pode ser grande. Então, a palavra do Senhor nos alerta que o inimigo ele tem os dardos inflamados. O estrago, quando ele lança os dardos, é grande. Os incêndios destrutivos que ele provoca, o fogo destrutivo é terrível. Mas nós temos como impedir que esses dardos inflamados do maligno provoquem estragos. Como? Usando parte da nossa armadura, chamada escudo da fé, com a nossa fé no Senhor Jesus. Então, nós vamos aí também apagar intensidade, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o versículo 18 diz, orando em todo tempo, olha de novo, orando em todo tempo, com toda oração, intensidade, amados. Deus nos quer por inteiros. Deus não quer que o sirvamos por metade, ora sim, ora não, vai, não vai. Deus nos quer por inteiros. Ele quer que nós o sirvamos de forma intensa, que nós o busquemos de forma intensa, que nós o sirvamos de forma intensa. Aleluia. Não apenas constante, porque constante é porque não interrompe. Intenso é a forma como o servimos em cada etapa dessa caminhada. Precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes, como diz a Bíblia. Firmeza, constância e abundância, que tem a ver com intensidade, né? Então, no versículo 18 de Efésios 6, diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Gente, olha quanto todo, em 4 linhas. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se a gente fosse partir para as regras de português aqui, ia achar até que estava muito repetitivo, né? Tantas vezes a mesma palavra num texto pequeno. Mas não estão por um acaso. O Senhor está nos falando algo. Por isso que mesmo com a perfeição
da escrita da Bíblia, né? Com a riqueza dessa forma que a Bíblia é escrita, ficaram tantas vezes a palavra toda, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, 4 vezes no mesmo versículo, né? Porque o Senhor está dizendo que Ele quer de nós intensidade, né? Constância, que tem a ver com a perseverança, né? E intensidade nessa busca, nesse serviço. Então, que nós possamos estar lembrando. E essa armadura, que nós não vamos adentrar aqui nos detalhes, mas fala em cingir os lombos. Eu já fiz uma época um estudo buscando em vários dicionários o significado de cada uma dessas palavras. A gente fica maravilhado como Deus ele deu a armadura para nos proteger por inteiro. Quando fala em cingir os lombos, vai lá e busca o que é cingir, mesmo que a gente tenha uma ideia da palavra, mas quando a gente busca no dicionário, amplia o entendimento. Então, busca o que é cingir, busca o que é a couraça, porque manda vestir a couraça, busca o que é calçar, mesmo a gente sabendo quando fala calçar, a gente entende, mas busca a amplitude da palavra calçar, os pés, né, no Evangelho da Paz, busca o significado de escudo, de capacete e de espada. Vai dar uma amplitude que a gente fica maravilhado, como aí nos cobre da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, com essa armadura. O Senhor quer que nós o sirvamos por inteiro, que tenhamos uma vida de santidade. Somos falhos, sim. Somos pecadores, somos. Somos imperfeitos, sim, com certeza. Mas servimos a um Deus que é perfeito. Servimos a um Jesus que deu a vida por nós e que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Servimos a um Senhor que não nos deixa só. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. Cada fração de segundo Ele está conosco. Desde que não nos afastemos dele, Ele está conosco, né? E o Senhor quer de nós santidade e intensidade. E quando buscarmos com intensidade, a santidade vem naturalmente como consequência. Que sejamos intensos no buscar o Senhor, no servi-lo, né? E que busquemos assim como exemplo dos nossos irmãos lá no Senegal, que passam tantas dificuldades, tantas carências, socialmente falando. E eles têm um viver que envolve como prática, hábito, já é natural deles. Tirar horas de oração por dia, buscando a face do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu vou passar neste momento a oportunidade para a nossa irmã Nayane estar orando pelos pedidos e nós estaremos acompanhando em oração.